Olá, amigos. 26 de abril de 2012, a Voz do Brasil pela Vida. Quero lhes pedir desculpas em relação ao programa veiculado semana passada, porque na atividade bem coloquial que nós costumamos imprimir ao programa, eu cometi um engano ao repetir reiteradamente, ao comentar o estabelecimento, o projeto do governo, na verdade a decisão do governo de criar 30 novos centros de aborto, dito legal, entre aspas, no país, que a decisão do Supremo Tribunal Federal é que dava lastro a esse lance do governo já preparado, porque apenas aguardavam a decisão do Supremo para colocá-lo em execução, como vampiros que afiavam os dentes para meter na carótida das pessoinhas indefesas, os nenês no ventre materno. E comentava na decisão do Supremo a inserção de uma novidade jurídica completamente sem base constitucional, que foi utilizada na questão dos anencéfalos para afirmar que não há aborto nesse caso. Não há aborto. Se trata, portanto, das hipóteses do artigo 128 do Código Penal. E o Supremo, cerebrinamente, por meio da criação desse novo conceito, acaba, portanto, flanqueando a lei de modo a tentar não ser acusado de legislar o que na verdade fez. E cria que conceito? O conceito da antecipação terapêutica do parto. Antecipação terapêutica do parto. Na verdade, um jogo de palavras que representa aborto. Porque antecipar o parto aos 2 meses, aos 3 meses, aos 4 meses, induzir ao parto antes que a natureza tenha oferecido as condições ao nascituro para sobreviver fora do ventre materno, muito especialmente no que se refere ao sistema respiratório, é o mesmo que matar o nenê. É a mesma coisa que chacinar o nenê, é a mesma coisa que fazê-lo em pedaços dentro do útero materno, é a mesma coisa que aspirá-lo do útero materno, como se faz em outras técnicas de aborto. E eu disse reiteradamente, por uma falha minha, no filme de então, pronunciei a expressão antecipação terapêutica da gravidez. Ora, claro que não é isso. O que eu quis dizer foi a antecipação terapêutica do termo da gravidez e, portanto, do parto, que seria uma linguagem mais direta, mais simples a ser utilizada. Os conceitos lá expendidos continuam válidos com a correção da expressão. E, sem dúvida nenhuma, acelerou o governo, o atual poder, o processo de matança de inocentes no Brasil, com uma decisão já preparada, não foi tomada da noite para o dia. Ela estava preparada e aguardava a decisão do Supremo Tribunal Federal de criar esses novos 30 centros de chacina oficial de inocentes, patrocinada, financiada com dinheiro público, dinheiro do orçamento da União e dos estados e dos municípios, à revelia da vontade dos brasileiros, que amplamente, majoritariamente, como se sabe, contrária a qualquer espécie de aborto, contrária a qualquer espécie de permissão de interrupção da gravidez. Então, permanecem as afirmativas feitas naquele programa. E, apesar das dificuldades e apesar dos óbices ainda existentes, essas decisões que vão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, num verdadeiro ativismo judicial, agora se pretende combater através daquela proposta de emenda constitucional, também comentada no programa passado, do deputado Nazareno Fonteles, que é a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2011. Número 3 de 2011. A notícia mais recente é que ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E isso é um fato importante para permitir uma rápida tramitação dessa proposta de emenda constitucional. Não que ela seja necessária. O artigo 49 da Constituição da República, na forma em que vige, hoje é mais do que suficiente
para que o Legislativo zele por suas prerrogativas e se insurja contra qualquer poder que tente atalhá-las, que tente diminuí-las, que tente prejudicá-las, como está acontecendo em relação ao poder judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal e por via do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que simplesmente atua para flanquear, para substituir, para tornar letra morta, para tornar nulo o poder legislativo. De qualquer forma, é uma notícia auspiciosa que a Comissão de Constituição e Justiça haja aprovado esse projeto. À medida que aumenta a permissividade e o financiamento oficial para abortos, também os hospitais da rede pública vão sendo utilizados clandestinamente para a prática de abortos. Uma notícia recente nos dá conta de que no Hospital Municipal Geral da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram encontrados no lixo 25 fetos, segundo a notícia. Não são fetos. Essa expressão feto é completamente inadequada para o ser em desenvolvimento, ser humano em desenvolvimento no ventre materno, assim como embrião ou qualquer coisa similar. São nenês que foram tirados do útero materno. Agora, esses restos mortais passarão por perícia para verificar se não foram objeto de aborto clandestino, de aborto ilegal, de aborto não enquadrado nos dois casos vigentes, que são aqueles do artigo 128 do Código Penal. Ora, será que há dúvida disso? Será que algum inocente pode acreditar que houve um desvio de restos mortais por acidente nesse hospital municipal lá da Baixada Fluminense? É claro que não. Obviamente, evidentemente, e o bom senso indica, e o senso comum indica, esse hospital municipal está sendo utilizado como centro não só de abortos ditos legais, mas também de abortos clandestinos. E aí, depois da prática, se descartam, se desfazem, dos restos mortais dos nenês chacinados no ventre materno, para que não venha a lume, ou tentem que não venha a lume, a atividade criminosa lá, operada lá, desenvolvida. Tudo isso acaba sendo facilitado pelo sistema permissivo de aborto nos hospitais oficiais, porque as coisas se misturam. E quando se está praticando um aborto, em tese é um aborto dito legal, em tese é um aborto protegido pela excludente de apenamento do artigo 128 do Código Penal, e na verdade está-se a patrocinar, com o apoio do Estado brasileiro, a criação de centros de aborto clandestino em hospitais públicos. Aborto, em qualquer situação, é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticar, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.